Ora, caras amigas e caros amigos, ouvintes e internautas, sejam muito bem-vindos à nova edição do nosso programa Sala de Visitas. Eu sou Isabel Xiaomiao, aqui no nosso estúdio em Beijing. Hoje aqui temos um convidado vindo de Angola, Valdemar Rodrigues. Ele tem apenas 24 anos de idade, mas já vive na China há mais de 6 anos. Graduado em biotecnologia por uma universidade chinesa, ela juntou-se à empresa PGI Genômica e trabalha como cientista aplicada no laboratório Huoyan. Durante a pandemia do novo coronavírus, ela foi enviada para vários países na África, inclusive Angola, para ajudar no combate à Covid-19. Oi, querido Valdemar, tudo bom? Olá, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Queria, primeiramente, agradecer pelo convite que me foi dado para participar no teu programa. Muito obrigada pela sua presença aqui. Primeiro, na verdade, estamos muito curiosos com o laboratório Huoyan, que em tradução literal seria olhos de fogo. Poderia nos explicar o que é ele e o que você faz neste projeto da empresa PGI? Em primeiro lugar, eu queria dizer que o projeto em si, o Huoyan, visa na construção de laboratórios de biologia molecular para a extração de RNA e a detenção do Covid-19. Então, eu acredito que nessa fase do campeonato, nessa fase da pandemia, é uma das armas mais fortes que nós temos para a detenção ou para a luta contra o Covid-19. E as minhas responsabilidades dentro desse mesmo projeto variam. Como cientista aplicado em campo, eu sou responsável para auxiliar na construção do laboratório em si e também a instalação e a calibração dos equipamentos e máquinas que são usados dentro do laboratório em si. E uma das outras minhas funções também é o treinamento ou a formação que é dada para os técnicos locais nos diferentes países em que nós passamos, em que eu e a minha equipa passamos. E, obviamente, depois desse projeto estar terminado, eu também sou responsável pelo o que nós chamamos de serviço depois da construção do laboratório, dando apoio constante aos técnicos do laboratório. Você pode explicar para nossos internautas para entender melhor por que esse laboratório chama-se Huoyan? Então, sim, eu acredito que eu posso tentar. Eu não sou muito familiar também com as lendas chinesas, mas Huoyan, eu acredito que o significado de Huoyan significa óleo de fogo. A tradução é de chinês para português é óleo de fogo. Eu acredito que foi tirada para uma das lendas chinesas sobre acredito que foi como que se diz? É o macaco mestre, eu acho que é assim que se diz, que podia detectar os inimigos pela força dos seus olhos, que tenha uma visão para além do que os olhos em si vejam. Eu acredito que essa é uma básica explicação sobre essa lenda. Sim, então, exato. Nesse contexto, podemos dizer que os laboratórios Huoyan têm o poder de detectar o Covid-19. Então, nesse caso, o inimigo é o Covid-19. E a arma que nós temos, os olhos que nós temos, são esses mesmos laboratórios. Sim, esse laboratório Huoyan ajudou muito para o combate, para teste, a identificação mais rápido desses vírus, especialmente em Wuhan e em Shijiazhuang, uma segunda onda de coronavírus aqui na China. E além da África, os laboratórios Huoyan também foram construídos em outros países. Você tem essas informações? Sim, obviamente, porque na verdade a minha equipa, eu estou ciente de que a minha equipa não foi a única que foi enviada para fora da China. Antes da minha equipa mesmo, já teve umas outras equipas que foram enviadas, meus colegas, na verdade, que foram enviados para diversos outros países a nível mundial. Eu acredito que, por agora, a contagem está por volta de 35 países a nível mundial, em que o laboratório Huoyan foi construído para o combate do Covid-19.
Sim, no seu caso, nos tempos mais severos da pandemia de Covid-19 no ano passado, você e 10, mais ou menos 10 colegas chineses foram enviados a países na África para ajudar no enfrentamento desta doença. Então, obviamente, eu acredito que, assim como o objetivo dos laboratórios em si é a detenção do Covid-19, então eu acredito que essa foi também a nossa tarefa. A nossa tarefa era simplesmente chegar nesses mesmos países e ajudar o governo, principalmente os ministérios da saúde de cada um desses países, para fazer a construção destes mesmos laboratórios. E, dentre as mesmas, nós também, eu que já mencionei há pouco tempo, onde nós temos uma equipa dividida por cada pessoa e cada um desses membros tem diferentes tarefas. Tem um grupo que é especificamente relacionado com a construção do laboratório em si, que é botar o laboratório a trabalhar. Tem uma equipa que é responsável para a instalação dos equipamentos, a calibração e a organização dos materiais, porque nós temos, para além dos equipamentos, também temos alguns consumíveis, álcools, materiais de biossegurança entre si, dentro dos laboratórios, e tem uma outra equipa que se responsabiliza especificamente na formação dos técnicos de laboratório, visando muito na biossegurança, porque sabemos que estamos a trabalhar com um laboratório que é o nível de biossegurança 2 a 3, eu acredito, então a biossegurança é a parte mais crucial na fase de treinamento dos técnicos. Pois é. E como era a situação da pandemia naquele tempo nos países africanos, especialmente você foi enviado a Gabão, Congo, e esses países, você já mencionou a biossegurança muito importante, e nesta fase, o teste de ácido nucleico é mais importante para o combate ao coronavírus. Eu acredito que na fase em que a minha equipa e eu fomos para esses mesmos países, infelizmente, essa é uma daquelas perguntas que eu não posso dar muitos comentários, porque nós normalmente evitamos de falar sobre a condição epidemiológica dos outros países, mas na época em que nós estávamos lá, acredito que a situação não estava tão péssima, obviamente. Eu acredito que estava aceitável em comparação com a maior parte dos outros países naquela mesma época. Porque, na verdade, o mundo não deu muita atenção sobre os números, os casos infectados de novo coronavírus. Por isso, eu queria saber se esta epidemia de coronavírus também era muito grave nos países ou ainda tinha menos casos, na verdade. Na verdade, tinha muito menos casos na época. Mas imagino também que esse deve ser um trabalho muito pesado e contratempo para vocês. E qual foi o maior desafio para a sua equipe? E no dia a dia, vocês também precisavam de cuidados para evitar a contaminação, né? Uhum. Sim, na verdade, nós tivemos durante o período que estivemos lá para fora, obviamente tivemos muitos desafios, mas muitos desafios, porque a maior parte dos meus colegas eram todos chineses, obviamente, e para eles foi a primeira vez indo para a África. Então, eu acredito que para eles, pessoalmente, esse já foi o primeiro desafio, sair da China e ir para a África. E, obviamente, não é como se estivéssemos a ir para lá para férias, mas estamos a ir lá para trabalhar. Então, para os países o Gabão e o Togo, que têm como língua oficial francesa, nenhum dos membros da minha equipa falava francês. Então, ou todos nós apenas nos comunicávamos em inglês ou em mandarim. Então, eu acredito que a barreira de língua foi o primeiro desafio que nós precisávamos ultrapassar. Mas por sorte, nós tivemos sempre pessoas disponíveis para nos ajudar mesmo lá e alguns dos técnicos que trabalhavam conosco também falavam a língua. E o outro desafio foi mesmo acredito que a comunicação. A comunicação e eu acredito que posso dizer a maneira de trabalhar, é que a diferença da maneira de trabalhar entre nós e eles lá, porque tipo, houve momentos que nós queríamos continuar a trabalhar ou nós chegamos cedo no local, mas os técnicos ainda não chegaram, nós tínhamos que esperar porque, obviamente, eles é que são as figuras mais importantes do trabalho. E conversando um pouco sobre como é que a minha equipa se manteve seguro, na verdade, nós tínhamos uma dinâmica quando estávamos lá na África. Se por acaso nós estivéssemos a trabalhar,
tínhamos que estar em casa de quarentena. E dessa forma nós queríamos evitar o contacto máximo com a população local naquela época. E porque também, depois, nós, todos os meus colegas, na verdade, graças a Deus, nenhum de nós saiu contaminado depois do nosso projeto. Porque nós realmente, a BGI quando nos mandam para fora, para esses países, para o projeto Hoyen, nós temos que seguir certos regulamentos de biossegurança, porque isso não é importante apenas para você como pessoa, mas para a sua equipa também. Porque se um fica contaminado, toda a equipa fica contaminada e o projeto em si acaba não acontecendo. Então, foi dessa forma que nós nos mantemos seguros. E, na verdade, aconteceu uma vez em que nós acabamos ficando de quarentena por um mês no Gabão. Eu acredito que esse foi também um dos melhores, um dos grandes desafios que nós tivemos lá. Mas, por isso ter acontecido, eu acredito que eu e a minha equipa, nós acabamos ficando um pouco mais próximos. Em vez de nos vermos apenas como colegas, começamos a nos ver mesmo como amigos. E eu acredito que isso foi uma das grandes vantagens de estar de quarentena por um mês. Obviamente não foi fácil, mas tinha que ser feito. Sim. Exatamente em que mês você chegou, foi enviado à África? Em maio? Em que mês você chegou a Gabão? Sim, a nossa equipa chegou no Gabão, porque foi o primeiro país, no dia 10 de maio. Sim, nós chegamos lá no dia 10 de maio. E eu acredito que depois de um período de 3 semanas, nós conseguimos concluir o projeto no Gabão e depois fomos para o Togo. Em cada país vocês precisavam de passar uma quarentena? Não, na verdade, na época, como o nosso projeto estava relacionado com o governo, porque aquilo foi um contrato que foi feito com o governo nacional de cada um desses países. Sim, nós não precisávamos passar de quarentena, mas a nossa quarentena foi basicamente chegar nesse mesmo país, fazer o teste do Covid, e depois a quarentena era por volta de apenas 1 a 2 dias, só para ter certeza, depois de receber o resultado, para ter a certeza de que todo mundo está bem. E também tínhamos um outro regulamento que, sendo que nós estávamos a trabalhar constantemente nos laboratórios de Hoyen e a testar amostras do Covid, nós tínhamos que fazer, na verdade, o teste semanalmente. Em cada semana, nós tínhamos um protocolo de fazer o teste só para checar de que todo mundo está salvo. Sim. Sim. Eu ouvi dizer que a ministra de Saúde angolana até te telefonou para discutir da montagem desse laboratório. Naquele momento, você sentiu... Foi uma surpresa para você? Você estava sentindo, oh, nossa, que responsabilidade para você? Na verdade, foi uma das coisas... Foi uma das coisas mais surpreendentes, mas acho que foi uma das melhores honras que eu já tive, e uma das melhores chamadas que eu já recebi, porque quando a senhora ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, na verdade, ligou para mim naquela época, a princípio, eu pensei que era brincadeira, eu achei que era apenas alguém brincando que é ministra, mas eu fiquei muito, mas muito surpreendido e muito feliz também por ter recebido essa chamada, porque depois a senhora ministra acabou enviando uma mensagem se identificando, dizendo que: olá, Valdemar, eu sou a Silvia Lutucuta, a ministra da Saúde de Angola, e gostaria de abordar o assunto do projeto do laboratório Hoyen para uma perspectiva de você trazer esse projeto aqui em Angola, sendo que nós, nessa fase da pandemia, seria uma grande arma para poder usar contra o Covid-19. Sim. E seus familiares, parentes, devem ser muito orgulhosos pelo seu trabalho. E na sua estadia em Angola, você podia visitar eles? Os meus pais, obviamente, ficaram realmente orgulhosos, os meus familiares também. E não só, eu acredito que sendo... Oi. Sim. Eu estava a dizer que quando eu estava em Angola, obviamente, os meus familiares... eu acredito que os meus familiares já ficaram orgulhosos de mim mesmo antes de eu ir para Angola, quando eu estava mesmo já fazendo parte do projeto Hoyen em alguns países da África. Mas quando eu cheguei em Angola, foi ainda
mas eu acredito que a honra foi ainda maior. Eles estavam ainda muito mais orgulhosos, porque é o país que me viu a nascer, é o país onde eu cresci até os meus 17 anos, quando eu vim para a China. Então, eles estavam bastante orgulhosos. Mas, infelizmente, eu não fui capaz de ver a maior parte dos meus familiares. Eu apenas vi alguns que estão localizados em Luanda, que é a capital. Eu digo porque, em primeiro lugar, como estava a explicar, nós, como funcionários da BGI, no projeto de Hoyen, temos que seguir certos regulamentos de biossegurança para evitar contato com a população. Então, é isso que eu tinha que fazer. E a minha mãe e os meus irmãos, infelizmente, não fui capaz de vê-los porque eles estão em uma outra província. E naquela época, locomover-se de um lugar para a capital era um pouco complicado. Mas então, essa foi uma coisa um pouco triste para mim, porque eu realmente queria muito vê-los, mas infelizmente não fui capaz. Mas eu também entendo que foi bem de ambos, para mim e para eles também, para evitar qualquer tipo de contaminação. Nesses 6 anos você estuda e trabalha na China, cada um ano você pode voltar para visitar familiares? Já quanto tempo, naquela época, já quanto tempo você não visitou os familiares? Sua mãe, seus irmãos? Então, eu saí de Angola em 2014 e a primeira vez que eu regressei para lá, para férias, foi em 2018. E na verdade, quando eu regressei para lá, sim. É porque. Uma vez. Sim, uma vez. É porque os bilhetes de voo de Angola para a China são bastante caros e na época eu era estudante, então eu sempre optei em não ter que incomodar a minha mãe com dinheiro de passagem para viagens, então eu preferi ficar mesmo aqui, mas obviamente agora, depois que as fronteiras abrirem, eu acredito que vou passar aí mais frequentemente para lá para visitar o pessoal dos meus irmãos e especialmente a minha mãe. E como as pessoas locais enxergam esta pandemia de coronavírus? Na sua opinião, quais medidas você acha são necessárias para combater? Eu também sei que seu pai foi médico e ela influenciou você muito nessa área, né? Sim, meu pai foi médico e realmente acredito que uma das maiores razões pela quais eu faço ciência ou faço parte do mundo da ciência agora por causa dele mesmo, foi uma das grandes influências. E falando um pouco de como a minha opinião de como as pessoas no geral têm lidado com o Covid-19, eu acredito que a maior parte dos ministérios da saúde, da maior parte de todos os países, têm implementado regras, estipulado regras para conter o Covid-19, mas tem ainda, a nível mundial, ainda existem países, existem pessoas que realmente não acreditam que o Covid existe. Eu diria que provavelmente 50% das pessoas ainda estão, digamos, ignorantes pelo facto ou o quão severo a Covid-19 realmente pode ser. Nós vimos e ouvimos pela rádio, vimos pela TV, nos jornais, o quão severo é, mas tem ainda pessoas que são um pouco ignorantes. Então, nesse caso, eu digo que tem sido... eu acho que ainda não estamos tão bem. Eu acredito que se por acaso a maior parte da população realmente seguisse restritamente, rigorosamente, os métodos, os regulamentos estipulados pelos Ministérios da Saúde, eu acredito que estaríamos em uma melhor posição nesse sentido. Sim, e agora as pessoas lá já têm esta consciência da importância de tomar vacina? Sim, eu na verdade, porque a Angola, falando especificamente de Angola, acabaram agora de receber, acredito que vacinas vindo da China mesmo, se não estou em erro. E eu acredito que todo mundo quer fazer vacina sim, porque, como eu havia explicado, eu acredito que no princípio, quando não tínhamos uma vacina, a melhor maneira de nos prevenir contra o Covid-19, que é um inimigo invisível, né, posso assim dizer, era a detenção. Então, com a detenção, nós podíamos ver quem tem, quem não tem, e evitar aquela aglomeração e aquela transmissão do vírus. Mas agora, com a vacina, já temos
eu acredito que já estamos um passo mais acima para se prevenir com Covid. Então, todo mundo realmente está disposto em tomar essa mesma vacina. Na verdade, eu sou uma dessas pessoas que, dentro em breve, já tenho mesmo que ser vacinado. Ah, que bom. E já falamos um pouco da sua trajetória. Em 2014, na verdade, você só tinha 18 anos e logo graduado na escola secundária, você já veio estudar na China. Por que a China? Sua história. Sim. Então, é uma história. Então, a razão principal, o motivo principal pela qual eu decidi vir para a China é porque, na época, a minha bolsa de estudo foi especificamente dada pelo governo chinês. Eu acredito que é chamado de CSC, eu não sei se já ouviu. Então, naquela época eu não sabia muito. E na verdade, a maior parte dos meus amigos estavam ganhando bolsas para ir para Cuba e Rússia. E eu era a única pessoa do meu grupo que conseguiu a bolsa para a China. Então, na época, eu não tinha noção de... sabes como é que é? A maior parte das pessoas, normalmente, antes de vir para a China, tem uma ideia de que a China é um lugar... Sim, então eu não sabia muito. E também eu não sabia muito sobre biotecnologia, na verdade. Então, eu tive que fazer algumas pesquisas e depois eu acabei decidindo que eu quero ir para a China, porque pelo que eu vi, e comecei a contactar com algumas pessoas que viviam já na China na época, e a China me pareceu um país que tipo, o nível de desenvolvimento é muito, mas muito avançado. É muito avançado. Então, eu tive essa intuição de que eu quero fazer parte dessa cultura, quero aprender um pouco dessa cultura, quer seja na vida social ou também a cultura de trabalho que a população chinesa tem. E tendo em conta que também a China é uma das melhores, uma das potências a nível mundial no que toca o ramo da biotecnologia. Além de China, Cuba e Rússia, tem outros países que oferecem essas bolsas de estudo aos alunos angolanos. Também tem outros programas de intercâmbio educacional, cultural. Sim, sim, na verdade tem. Na verdade, eu acredito que Angola manda bastante, um elevado número de estudantes a nível mundial a cada ano. Eu acredito que agora, devido ao Covid, já não tem, mas tem muitos países. Eu acredito que tem o Japão, tem a Inglaterra, tem a Rússia, tem a Holanda. Sim, são diversos, na verdade. Muito legal. Mas quando você sabia que você iria para a China, e já falou sobre a sensação, porque muitos angolanos acharam que a China, que país longe, que cultura diferente, mas por isso, no primeiro recebeu esta mensagem de você iria estudar na China, foi uma alegria ou foi um pouco decepcionada, porque não podia ir a Estados Unidos, para a Europa? Qual foi aquela... Na verdade, fiquei muito feliz. Para ser sincero, eu nunca tive a ideia de querer ir para os Estados Unidos. Na verdade, acho que os Estados Unidos é um daqueles países que nunca realmente me deu aquela ideia de que não, eu quero ir para esse país para estudar. Eu sabia que a China tinha uma cultura completamente diferente da minha e eu sabia que os desafios que eu teria que enfrentar quando assim que tivesse que vir para a China, como a cultura, a língua, a alimentação e também, obviamente, tem o sistema de ensino que é completamente diferente com o que nós temos lá. E falando para os meus amigos que foram para os outros países, eu na verdade não fiquei muito, digamos, com inveja, dizer, porque não, vocês vão para esse país, eu vou para a China. Não, tava muito feliz porque eu tenho uma mentalidade de que eu quero sempre sair da minha zona de conforto. E eu sabia, desde o momento que eu vi que eu vou para a China, eu sabia que essa seria eu a sair da minha zona de conforto. Então, eu estava muito animado e eu realmente estava muito ansioso para essa nova jornada que eu tinha que ter, que eu teria para a minha vida. E sendo que eu era o único entre os meus colegas no ensino médio que veio para a China. Então, eu estava sozinho e entre outros, mas acabou sendo uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, para ser sincero. E depois de se formar na universidade, você optou por ficar na China e foi contratado na empresa PGI. Uhum. Achou
de uma boa escolha e ao conversar com os amigos, seus colegas que trabalham agora, você sente muita diferença em termos de hábitos de trabalho e também modo de pensar? Sim, então, eu acabei, obviamente, depois de ter feito, acho que em 2018 eu acabei entrando para a empresa BGI e depois de ter terminado a minha licenciatura eu acabei entrando oficialmente como cientista aplicado em campo. E na maior parte das vezes que eu converso com os meus colegas e amigos, obviamente, que estão em Angola, eu consigo, e mesmo agora também que eu viajei para Angola, eu consigo dar conta que realmente há uma diferença no sistema, principalmente tem uma diferença no sistema de ensino e eu acredito que o sistema de ensino em si é que influencia também a dinâmica de trabalho, a dinâmica do trabalho destes mesmos países. Mas eu também daria um ponto de que eu acredito que essa diferença é sempre mais notável para indivíduos e não para uma sociedade no geral. Porque pode haver pessoas que estão em Angola, sempre estiveram em Angola, mas têm uma dinâmica de trabalho provavelmente similar à minha. E como também pode haver pessoas aqui na China que eu conheço como amigos, que têm uma dinâmica de trabalho completamente diferente com a minha, mesmo estando no mesmo ambiente. Então, eu acredito que isso varia muito de pessoa a pessoa. Entendi, concordo. Eu reparo uma coisa muito interessante, esse é o nome chinês, é Penghe, amizade e paz. Não foi você mesmo que escolheu esses dois ideogramas chineses? Foi muito Não. interessante o nome. Eu fiquei muito feliz em receber esse nome, mas não fui eu que escolhi os ideogramas para esse nome, na verdade, foi a minha escola. Eu fiz o meu primeiro ano de língua na Universidade de Tongji, Tongji Dache. Então, sim, foi aí que a escola em si seleciona nomes para os estudantes. E o meu nome, os ideogramas do meu nome chinês foram tirados ou feito uma tradução do meu nome de família, que é Chipenhe, em português. Então, ali, a tradução foi Qin Peng He. Muito lindo este nome. E agora você representa mesmo essa ideia, amizade e essa paz entre os países do mundo, não somente China e Angola. E como você é uma jovem, muito jovem, qual é a sua relação com os chineses, amigos, colegas universitários, colegas na PGI? Você está-se bem com eles na vida cotidiana? E você são o futuro do mundo. E como você pensa este intercâmbio entre jovens, especialmente entre jovens chineses e países africanos? Eu, na verdade, desde o momento que eu cheguei cá na China mesmo, desde o meu primeiro ano, quando eu comecei a fazer a minha universidade, eu estava numa turma em que tinha apenas 3 estrangeiros e todo o resto eram chineses. E eu não vou, eu acredito que, sinceramente falando e honestamente falando, eu não acho que eu chegaria até onde eu estou sem a ajuda e o auxílio contínuo que eu recebi dos meus colegas chineses na universidade, dos meus professores na universidade e agora aqui na BGI, os meus colegas, os meus superiores. Porque eu sinto que, obviamente, sendo que a cultura chinesa é uma cultura um pouco fechada em comparação com a minha, vai ter sempre um ou dois nacionais aqui que provavelmente não vão saber lidar muito bem, tipo, ter uma relação assim muito amigável. Mas, na maior parte dos casos, a maior parte das pessoas chinesas que eu tenho convivido tem sempre aquela, como é que eu posso dizer, estão sempre disponíveis para ajudar, independentemente de qual é a situação. E essa interação, na verdade eu tenho uma colega em específica na minha universidade mesmo, eu acabei tendo, porque nós na universidade, quando fazemos experiências, temos que ter parceiros. Eu preferi não fazer parceiros com um dos estrangeiros, mas com uma colega minha chinesa, porque ela era realmente incrível. Ela é uma garota que nunca saiu da China, mas ela é muito curiosa em aprender coisas novas. Então, nós ficamos numa situação em que eu aprendi mais chinês com ela e ela aprendeu o inglês comigo. E eu sinto que
nós, como tu mesmo disseste, nós jovens, sendo o futuro das nossas nações, eu acredito que tendo essa interação social e cultural ajuda bastante. Saber um pouco da sua cultura e você saber um pouco da minha cultura. Isso ajuda também na interação entre nós os dois, a qualquer tipo de área a nível social. Porque, na verdade, os chineses geralmente são muito tímidos e para começar uma relação, precisam um tempo mais longo do que os estrangeiros, como africanos, como os brasileiros. A gente precisa um tempo para construir esta confiança, esta intimidade de amizade. Por isso, eu acho que os amigos, como as pessoas estrangeiras como você, precisa adaptar um pouco esse relacionamento com os chineses, mas depois, quando a gente se torna amigos verdadeiros, a gente pode ter uma interação muito boa. E eu também estou curiosa sobre como você observa os jovens dos chineses. Eu acredito que já houve um avanço. Eu acredito que desde o ano que eu cheguei cá na China até agora, tem sentido bastante avanço no que se toca à interação que os jovens chineses têm com os jovens estrangeiros que vêm para cá. Eu digo isso porque eu tenho bastante amigos chineses nessa época do que eu tive nos princípios, quando eu comecei aqui na China. E tem mais jovens chineses interessados em aprender, principalmente línguas. Uma das coisas sobre mim, eu acredito que a melhor maneira de entender a cultura de alguém, o primeiro passo é aprender a língua. Porque eu sinto que, eu acho que a razão pela qual eu tenho feito bastante amizades chinesas é porque eu falo chinês. Eu consigo me comunicar pelo chinês, porque isso dá uma sensação de segurança para a pessoa que está a falar contigo. Então, e eu vejo isso na maior parte dos chineses, meus amigos chineses, eles realmente, não, eu conheço alguns que são realmente poliglotas. Eles vão falar um inglês, eles vão falar um italiano, estão aprender um chinês. Então, eles têm essa dinâmica que não se via antes, ou que não se vê agora, tipo, nas gerações mais acima deles. Então, eu acredito que estão no caminho certo, ou todos nós, na verdade, estamos no caminho certo. Como você observa a visão dos chineses em termos de mundo, como eles enxergam o mundo, os valores do mundo? Eu acredito que a maior parte dos meus amigos chineses, eles têm uma mentalidade completamente diferente. Eu acredito, e isso também é para falar que alguns deles já estiveram fora, já estudaram fora, se formaram fora da China. Então, eles têm uma visão assim um pouco mais ampla de que o mundo não é só a China. Tem muitos outros países lá. E a maior parte deles também são pessoas que são muito interessados em aprender um pouco mais de culturas diferentes. Eu, na verdade, tenho uma amiga que ela agora já está a fazer planos de conseguir um intercâmbio para um dos países na África. Eu tenho amigos que têm planos de começar a aprender o português, o espanhol. Então, como eu expliquei, aprendendo a língua para eles é o método mais fácil que eles têm para aprender a cultura dos outros países. Então, são pessoas que gostam de aventura, querem se aventurar pelo mundo fora, querem sair da sua zona de conforto, que é a China, e ver o que o mundo tem para oferecer. E, obviamente, aumentar no seu desenvolvimento pessoal a nível social. Sim. E última pergunta, como você vê essa parceria entre a China e Angola, e também China e os países na África? Eu acredito que a China tem sido um grande amigo, tem criado laços de irmandade com a maior parte dos países africanos, e com o Covid-19 nós vimos isso mais claramente, na verdade, em que a China ofereceu ou fez doações de bastante equipamentos de biossegurança, e não só, também enviou alguns técnicos chineses, médicos e doutores que trabalharam na linha de frente em Wuhan contra o Covid-19 para a África, para que esses mesmos fossem lá e dessem treinos para os técnicos africanos. E não só, a China também é responsável para as melhores, acredito que em Angola em particular, a China também, os maiores infraestruturas que estão a ser agora criadas são feitas por trabalhadores chineses. Então, eu acho que essa cooperação tem sido
bastante forte, e não só sendo eu como alguém que beneficiou-se de uma bolsa de estudo do governo chinês e que agora estou aqui onde eu estou, eu acredito que eu sou um dos exemplos dessa relação que tem entre a China e os países africanos, em particular a Angola. E eu sinto que daqui para frente as coisas vão indo subindo, e eu acho que tipo, com tudo que eu consegui fazer até agora, eu tenciono ser um dos embaixadores para fortalecer essa irmandade entre a China e Angola e, no geral, alguns países africanos. Muito obrigada pela essa conversa com Valdemar Rodrigues, e também esperamos que um dia você estará agora para ajudar na construção do seu país. Muito obrigado pelo convite. Foi uma entrevista maravilhosa e eu realmente adorei. Muito obrigado. Muito obrigada. Okay.